Fala, meu povo, como é que vocês estão? E aí, Marcos Lima voltando por aqui para conversar com você e para explicar para você e mostrar para você porque que às vezes você passa uma vida e tá sofrendo e tá pelejando aí e não consegue desbloquear sua mente de coisas negativas, porque a vida é mais ou menos o seguinte, ó. As pessoas, elas se relacionam muito com pessoas negativas. Então, às vezes o seu resultado, a falta de sucesso, a falta de vencer a preguiça, sair da zona de conforto, isso na verdade é uma coisa que você vem criando aí, isso é um histórico seu, porque a maioria das pessoas elas foram programadas assim ao ser humano. Né? Principalmente o brasileiro, você vê que cada nação, cada país, ele tem o seu costume, né? Tem país que as pessoas elas não têm costume de se abraçar, de se cumprimentar e tal. Tem país que não tem costume de, sabe, para eles tudo é lei, eles nem não podem nem contar uma mentirinha, enfim. E aí você tem, por exemplo, o Japão, os alemães, os americanos que têm um costume, o francês tem outro costume, o italiano também tem outro jeito meio chato de ser e tal, enfim. O que é que isso? Isso são crenças e programações mentais que você desenvolve ao longo da sua vida. Então preste atenção, a gente encontra muita gente que, por mais que ela esteja diante de um projeto fantástico, por mais que ela consiga visualizar ali, ó cara, você vai ter sucesso se você fizer isso, isso e isso. Mas não adianta, não é uma questão só de dizer se você tiver foco, se você tiver disciplina, se você correr, se você acreditar, você consegue. Mas veja que essa pessoa, ela passou a vida toda, a pessoa tem 20, 30, 40, 50 anos que você tem, e você passou sua vida toda ouvindo da sua avó, da sua mãe, do padre, do pastor, de alguém que te educou, que te era responsável pela tua formação, colocando às vezes coisa negativa na tua cabeça, teus vizinhos, teus primos, teus tios, as pessoas e todo mundo, a própria escola, a própria educação, a própria faculdade, ela não ensina a pessoa a se tornar um vitorioso, uma pessoa capaz de superar qualquer obstáculo e qualquer desafio. Então o que você tem que fazer é mudar essa sua programação mental, é desconstruir tudo isso que você construiu ao longo de uma ideologia de gente só conversando besteira e falando coisa negativa. É por isso que, meu amigo, sempre a gente está aconselhando aqui, não ande com pessoas negativas, não converse com gente que induz você a fazer coisa errada, porque naturalmente o ser humano ele já tem uma tendência de fazer coisa errada. Por exemplo, ninguém ensinou você a mentir. Você aprendeu a mentir desde criancinha, aprendeu a mentir sozinho. Veja que sempre a inclinação é para fazer coisas negativas. Aí a gente se mistura com gente mais negativa aí, ainda, aí dá a bexiga, aí dá a molesta mesmo, porque o negócio fica mais enrolado. É por isso, aí tem gente que diz, é por isso que a gente aconselha, leia livros, se associe com pessoas melhores do que você, não ande com gente preguiçoso, não ande com gente que vive reclamando do governo, que vive reclamando do bairro, que vive reclamando da casa, que vive falando mal do pai, da mãe, da esposa, do marido. Não se associe com esse tipo de pessoa. Agora, o grande fator é o seguinte, às vezes você está tão possuído de negatividade que as pessoas já sabem que tu é um negativo e procura você, porque você, semelhante, atrai semelhante. Se você é um cara extremamente chato, se você é um cara extremamente nervoso, se você é uma pessoa que só fala coisa negativa, você vai ver que os negativos vão procurar você. Dificilmente uma pessoa que não é fofoqueira vai se conectar com uma pessoa que é fofoqueiro, porque o fofoqueiro é assim, ele sabe quem é o outro fofoqueiro, e diz assim, vou falar com aquele cara ali, ele sabe da vida de todo mundo, e vai procurar você. Então, como identificar um chato, como identificar uma pessoa negativa? É simples, olha para você e para. As pessoas que vêm conversar com você lá na sua empresa, lá na sua escola, qual o tipo de assunto que eles trazem para você? Se o cara que vem conversar com você sempre é falando assunto negativo, sempre é falando coisa errada, sempre é falando pornografia, sempre é para falar mal dos outros, sempre é para criticar, então entenda que você, no fundo, você é um pouquinho isso também. Porque a pessoa ela vai procurar aquela que ela se assemelha. Então ele olha e diz, esse cara ele é bem complicado, ele reclama da escola, eu já vi ele reclamando do salário, eu já vi ele reclamando da mãe dele, do pai dele, da esposa dele, do marido. E aí vai procurar quem? Vai procurar tu, porque tu é um cara chato, complicado, negativo, igual essa outra pessoa. Porque geralmente pessoas que têm uma energia lá em cima, que têm uma autoestima elevada, pessoas negativas não vêm procurar não, dificilmente um cara negativo vem conversar comigo, quando vem já leva uma patada e sai de perto. Agora se todo o teu relacionamento de manhã, de tarde, de noite é só com gente problemática e negativo, é porque você é uma pessoa assim também.
Então o conselho é: mude os seus hábitos, mude a sua forma de falar, mude a sua forma de pensar e comece a andar, comece a desconstruir. Passei minha vida toda me relacionando com gente que só fala em droga, que só fala em maconha, que só fala em pornografia, que só fala em traição, que só fala mal da família, do pai, da mãe, dos filhos. Agora vou me associar com pessoas melhores do que eu, com gente que tem uma conversa mais pra cima, que não vive perdendo tempo falando mal do cara que tá lá no BBB ou na novela, ou o assunto é novela, o assunto é filme, o assunto é jogo, o assunto é Flamengo, o assunto é não sei o quê. Não, se livra dessas pessoas e começa a se relacionar com pessoas melhores. Ah, mas não tem. Tem sim. Talvez não tenha no seu ciclo de amizade, entendeu? Aí junto com seus primos, seus parentes, se desprenda, se desapega desse povo, meu amigo. E procura, sabe, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, na sua igreja, em algum lugar vai ter pessoas que têm uma mente melhorzinha do que a sua. E aí procura se relacionar com essas pessoas, sabe? Se não tem, vai ler livros positivos, livros que realmente vai te dar uma educação financeira e realmente tirar todo esse conceito que você passou aí seus 20, 30, 40, 50 anos aprendendo de forma errada. Infelizmente, as pessoas, o ser humano, o brasileiro em especial, ele foi treinado. Pensa um povo que está treinadozinho para ter uma mente de pobre. Nunca vi um negócio desse, é uma pobreza da moléstia. O povo se especializou em falar coisa negativa, pessoas se especializaram em chamar palavrão, pessoas que se especializaram em criticar a política, em criticar todo mundo, e falar mal, e apontar o dedo, e dizer que a culpa é de A, de B, de C. Então veja que a maioria das pessoas, elas se especializaram, 95% das pessoas são negativas, só 5% da população é que tem uma mente positiva, é que tem uma energia lá em cima, é que tem uma autoestima elevada. Saia desse grupo de gente negativo. Não deu para tu entender ainda que esses anos todos da tua vida tu tá só perdendo tempo e não acrescentou nada na sua vida? Eu costumo sempre falar isso. Pare de falar aquilo que você não quer ser. Se você não quer ser um pobre, então pare de falar em pobreza. Se você não quer ser um doente, se você não quer ser um problemático, se você não quer ser uma pessoa com muitos problemas, pare de contar e de falar os seus problemas e comece a falar coisas boas, porque você vai ser direcionado e dirigido para onde a tua boca falar, para as palavras que saem da tua boca, entendeu? Então pense nisso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, compartilha, deixa o seu joinha, Marcos Lima, e espalha isso aí para as outras pessoas, e a gente se encontra nos próximos vídeos, beleza? Vamos embora, Deus abençoe e tchau, moçada!